Paz do Senhor, meus irmãos, amigos, boa tarde. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pastor Claudecir Alves. Hoje é um sábado. Glória a Deus, final de semana chegando. Temos compromisso com a obra de Deus, com a igreja. Temos reunião com os obreiros. Temos trabalhos. Graças a Deus por tudo. Nós possamos estar sempre ativos na obra do Senhor, né? Sempre abundantes, né? Na obra do Senhor, porque a nossa obra tem uma recompensa, tem um galardão da parte de Deus. Não podemos desanimar. Temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, diz a palavra de Deus. E nós devemos buscar motivação, buscar na palavra de Deus, na oração, estar sempre pronto, né? Para estar fazendo a obra do Senhor, para estar anunciando a palavra de Deus. Tem uma palavra aqui hoje, no Salmo de número 51, onde é um salmo de uma oração de arrependimento de Davi, após ele ter cometido um terrível pecado, mas ele, diante do confronto com o homem de Deus, com o profeta Natan, ele foi confrontado com a verdade, com a palavra de Deus, e ele se quebrantou, se arrependeu, e ele faz essa oração, esse Salmo 51, é um salmo maravilhoso, é um salmo que nos ensina muito, que sempre Deus está disposto a nos perdoar, né? Sempre Deus, ele jamais diz não para um filho arrependido, né? Eu sempre digo o seguinte: Deus perdoa todos? Não. Deus perdoa os que se arrependem, né? Os que assumem a sua falha, a sua fraqueza, se arrepende, esse tem o perdão de Deus, esse alcança a misericórdia. E Davi foi assim. Cometeu um sério pecado, um grave pecado, mas quando Natan veio e confrontou ali com ele, mostrando a verdade de Deus, ele se arrependeu e ele orou, né, dessa forma que diz aqui no Salmo 51, e é um salmo que nos chama muita atenção. Eu não vou ler o salmo inteiro, eu vou ler alguns versículos, mas nós podemos entender aqui que realmente o coração de Davi estava quebrantado, né? Ele estava arrependido e Deus ouviu, né? Deus viu o arrependimento dele e ouviu a oração dele. Louvado seja Deus. Salmo 51, o título é Salmo de Confissão, né? É Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natan veio a ele depois de ter estado com Betseba. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Maravilha de palavra, né? Que palavra abençoada, que palavra linda.
porque nos faz entender que Deus está sempre pronto a nos perdoar. As misericórdias dele é a causa de nós não sermos consumidos, né? Se renova a cada manhã as misericórdias de Deus, a grande a fidelidade de Deus. Então, o reino de Deus está aí e é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem inicial do Evangelho, né? O arrependimento. Após o arrependimento vem a fé, né? E vem a prática da palavra de Deus. E Davi aqui, ele começa confessando seus pecados, né? Reconhecendo que ele errou, que ele foi sempre, né? Ele foi pecador desde o ventre, e admitindo as suas fraquezas, as suas falhas. E o versículo que me chama a atenção é o versículo 3, onde Davi diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu creio que essa palavra ela é boa para nossos dias também, para nós trazermos para a nossa vida, né? O nosso pecado ele tem que estar diante de nós. Muitas pessoas hoje, elas não enxergam os seus pecados, somente os pecados alheios, né? Então ela olha para o pecado do outro, aquele que está fazendo isso, aquela está fazendo aquilo, mas ele não vê o que ele está fazendo, ele não vê o que ele está falando, ele não vê que ele está julgando e ele não é juiz, né? Ninguém é juiz, só há um que é juiz, legislador, que é o nosso Deus. Então, quando Davi diz: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre de mim, que nós também possamos conhecer as nossas transgressões, saber que nós temos erros, que nós precisamos melhorar em determinado setor da nossa vida, da nossa conduta, nós precisamos melhorar. Então, é necessário que nós, né, entendamos essa palavra, como Davi entendeu. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não é o pecado do outro que tem que estar diante de mim, é o meu pecado, para eu mudar, para eu melhorar. Enquanto eu não reconhecer que eu tenho problema, que eu erro, que eu falho, jamais eu vou me esforçar para mudar, para melhorar, né? Então, não podemos tirar, né, o argueiro que está no olho do irmão com a trave no nosso olho. Jesus disse: primeiro tira a trave do teu olho e depois enxergarás melhor o argueiro do olho do teu irmão. Primeiro nós devemos consertar a nossa vida, né, para depois tentar ajudar os outros. E continua dizendo o salmista, né, reconhecendo a sua fraqueza: contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal. Reconhecendo que ele sempre pecava contra Deus. E nós sempre pecamos contra Deus. A Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele, né? Então nós somos pecadores. Nós pecamos, mas temos um advogado. A ordem de Deus para a nossa vida é: filhinhos, não pequeis. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Então a ordem é não pecar, mas se pecar, não está tudo perdido. Há um Deus que sente prazer em perdoar o arrependido, há um advogado justo, Jesus Cristo, a destra de Deus, intercedendo por nós. Então, nós devemos confiar no nosso Deus e na promessa de perdão que Ele nos dá todos os dias. Isaías diz assim, que Deus fala: estendia minhas mãos todos os dias a um povo rebelde e contradizente, um povo que me irrita, falando de Israel, né? Mas hoje nós somos esse povo que irrita a Deus todos os dias com a nossa maneira de ser, com os nossos pecados. Mas quando nós confessamos e arrependemos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça, né? Louvado seja Deus. No verso 10, o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Há essa necessidade, né? Temos essa necessidade que Deus cria em nós, né, um coração puro e nos dê um espírito reto.
Louvado seja Deus. Nós não temos, Davi não tinha. Então ele pedia para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E olha que Davi, a Bíblia diz, era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem adorador, era um homem que louvava a Deus como ninguém, era um homem que tinha a causa de Deus em primeiro lugar, né? As guerras de Deus em primeiro lugar, as batalhas de Deus em primeiro lugar. Mas ele falhou, como nós falhamos, como todo ser humano falha, erra, né? Podemos ser homens de Deus, podemos ser mulheres de Deus, mas saiba, vai ser homem e vai ser mulher, sujeito à queda, sujeito ao pecado, né? Nós não vivemos na prática do pecado, mas pecamos. Nós não amamos o pecado, mas pecamos. Nós não sentimos prazer no pecado, mas pecamos porque somos dessa terra, somos pó, né? E Deus sabe disso. Ele nos conhece, Ele lembra da nossa, Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Por isso que a misericórdia dEle, o amor dEle se estende para nós todos os dias. Porque foi Ele que nos formou e Ele sabe como Ele nos formou. Ele sabe da nossa estrutura. Louvado seja Deus. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi era um rei, mas ele não estava preocupado com o reino. Ele não estava preocupado com o trono. Ele não estava com medo de perder o trono, de perder o reino. Mas ele não queria perder o Espírito Santo. Ele não queria perder. Ele não abria mão do Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Para que ele queria? Verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Ele queria falar do amor de Deus, das grandezas de Deus. Ele queria ensinar os caminhos do Senhor aos transgressores, aos pecadores, e eles se converteriam. Quando? Quando ele tivesse um coração puro, um espírito reto, quando ele tivesse a alegria da salvação e quando ele estivesse na presença de Deus e o Espírito Santo habitando nele. É isso que nós precisamos hoje para a nossa vida. Reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, ter na nossa frente o nosso pecado e não o pecado alheio, né? Ter consciência de que nós não somos melhores do que ninguém. Também ninguém é melhor do que nós, né? Ninguém é melhor do que nós não somos melhores do que ninguém, nós estamos todos iguais diante de Deus. Não existe o bonzão para Deus, né? Jesus disse, o único que é bom é Deus, né? E nós sabemos disso. Então fique com essa palavra no seu coração. Creia, por mais que seja grande o teu pecado, maior é o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que qualquer pecado, que qualquer transgressão. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a mensagem central do Evangelho, é o amor de Deus alcançando o homem. Esse é o Evangelho, é Deus alcançando o homem. A religião é o homem tentando alcançar Deus, é o homem querendo chegar até Deus. O Evangelho é Deus chegando o homem, é Deus abraçando o homem, é Deus abrindo caminho para o homem entrar. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra fique no seu coração. E lembre-se, por maior que seja o seu pecado, a sua falha, Deus te perdoa. É somente se arrepender, é somente chegar até Ele, reconhecer a sua falha, que Ele vai te perdoar e te abraçar, como Ele abraçou, né, ali na parábola do filho pródigo, o filho que desperdiçou toda a fazenda, que jogou fora toda a herança, mas quando se arrependeu e voltou, o pai o abraçou, deu vestes dignas, deu sapatos novos, deu anel de ouro, né, e fez uma festa, um banquete, porque o filho havia regressado e havia reconhecido o seu pecado. Que nós possamos reconhecer as nossas falhas e saber que Deus é poderoso e quer nos perdoar, quer nos ajudar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com pessoas que você acha que
gostaria desse conteúdo, nos ajude a crescer. Em nome de Jesus, estamos orando por esses 660 inscritos. Graças a Deus está crescendo o canal. E nós estamos na dispensação de Deus, confiando que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Em nome de Jesus, se Ele quiser fazer que o canal cresça, Ele vai fazer. Se Ele quiser que o canal fique pequeno, Ele vai fazer. Está nas mãos do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.